Então, pessoal, agora a gente vai com o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico para o agronegócio, professor na FGV e FERP e sócio fundador da MarketStrat Group. Ele vai trazer uma visão tecnológica digital aplicada ao setor de bioenergia. Muito obrigado, professor, pela presença. Beleza, Marcos. Então, boa noite para você, boa noite para as pessoas que estão assistindo. Peço perdão aí se der umas engasgadas a questão da rede, mas eu vou falando devagar. E quando me convidaram para não só participar do Canaton, mas também para preparar essa apresentação, eu fiquei pensando como é que podia ser útil isso para vocês, né? E aí, então, eu pensei em ir direto ao ponto, porque vocês estão com pouco tempo e precisando de ideias para essa competição. E eu queria conversar com vocês porque eu estou levantando dores que precisam ser resolvidas aí no setor de cana. Então, essa foi a ideia que eu coloquei, os desafios para criar, capturar e compartilhar valor no setor, para criação, captura e compartilhamento de valor no setor sucroenergético. Essa que foi a ideia aqui, para que vocês possam, então, aproveitar. Antes de mais nada, pessoal, eu queria me apresentar e começar um contato mais forte aí com vocês, né? Porque eu sou um tipo de professor meio esquisito, porque eu também sou empresário, né? Eu tenho investimento hoje em 4 startups e queria falar com vocês nessa noite, além de professor, também como quem está investindo e também como consultor. Enfim, eu sou professor na FEA em Ribeirão Preto e também na FGV em São Paulo. Ensino as disciplinas de planejamento estratégico e as aplicações em agronegócios, né? Essa aqui é o meu trabalho principal aí. E então, formando gente aí desde 95, que eu estou em Ribeirão Preto, como eu falei para vocês, empreendendo, acertando e errando nas startups e trabalhando bastante com projetos no agro. Então, aí talvez a minha primeira dica para vocês, para a gente trabalhar, é essa questão de que nós temos que fazer o que as pessoas querem e não o que nós sabemos como fazer e achamos que elas querem. Então, vocês já estão percebendo que eu estou montando a apresentação nessa linha, tá? Eu tive outro dia num dos hubs do Brasil falando para quem está montando startups, né? E boa parte das startups morrem porque elas não resolvem problema algum. Elas estão ali porque é uma questão da pessoa e ela acha que existe demanda para aquilo e ela vai e se apaixona pela ideia e vai tocando e a hora que vê aquilo não resolve problemas. Então, eu acho que primeiro ponto que vocês têm que ter aí claro é que problema que eu quero resolver. Então, eu fiz um levantamento de problemas para trazer para vocês aqui do setor, tá? Então, segunda questão muito importante, que faz parte da minha missão de trabalho e também aporto aqui para vocês. Nossa função é a de construir margens e construir valor para quem nos usa, né? Para quem vai usar um produto que vocês estão gerando, um serviço que vocês estão gerando, usar uma consultoria sua, comprar um produto teu. Então, é importante que esse produto seja simplesmente um entregador de margens. Se eu conseguir entregar valor, entregar margem para quem eu estou objetivando, para quem eu estou almejando, eu tenho mais chance de sucesso. E uma situação que é extremamente importante para a gente hoje em dia, que é essa de gerar oportunidades às pessoas, né? Ainda mais no Brasil aí pós-pandemia, cada vez mais nós temos que pensar nessa questão, né, de você gerar oportunidades para as pessoas. Então, eu fiz essas 3 frases aqui para vocês refletirem e a gente ir direto aí no ponto.
O que eu queria, então, pessoal, só para terminar essa minha apresentação e a gente ir para os pontos de dor aí, pontos de reflexão, eu queria deixar à disposição de vocês esse site, que é um projeto que eu montei quando fiz 50 anos de idade, para deixar tudo gratuito para as pessoas, todos os materiais, e também convidá-los, aí, se vocês estiverem online, já entra lá e participa desse canal do YouTube. Então, aí, pessoal, vocês têm esse site para baixarem livros, materiais, tem um monte de coisa de cana, fiquem à vontade para consultar. E tem também esse canal no YouTube com o meu nome, que tem uma série de mini vídeos e lives também de assuntos específicos, seja de bioenergia, de a questão toda ambiental que está em debate, né? Mercados de alimentos, logística para o Arco Norte. Então, fiquem à vontade para usar essas coisas aí, tá? E com isso vocês conseguem uma interação quase que diária aí com os materiais que a gente está colocando, tá? Bom, para quem que o Marcos falou aí não está diretamente envolvido com o setor ou não trabalhou, né? Eu acho que uma coisa muito importante para começar a falar de um setor é entender um pouco a cadeia de produção, né? Então, a cana vem de uma atividade com fornecedores de insumos, né? Bayer, BASF, Syngenta, John Deere, Case, Marquesan, Jato, né? Revendas e cooperativas, que são agentes muito fortes também. Então, cana, Copercana, Copercitrus, né? Coplacana, Canda, conjunto muito grande de cooperativas e revendas. Aí vocês têm os produtores, as usinas e aí a cadeia de distribuição, principalmente do etanol, açúcar, leveduras e outros produtos. Então, essa basicamente é a cadeia e vocês estão na bioenergia, que não é somente a cana, né? Você tem hoje também o etanol de milho, você tem o biodiesel, você tem eletricidades de outras fontes renováveis, enfim, vocês estão bolando coisas para melhorar, né? Para tirar ineficiências, vamos dizer assim, desse processo todo que está aí. Então, eu fiz duas listinhas de 10 pontos, para ser bem rápido aqui com vocês, né? Imagino como é que vocês estão correndo aí. Eu pensei em contar 10 coisas importantes do setor e daí colocar também 10 pontos que seria muito importante vocês virem com soluções interessantes aí para a gente. Então, o que seriam os 10 pontos para a gente pensar no futuro do setor de cana? Tá? Então, qualquer coisa, você dá um grito aí, tá, Marcos? Primeira questão muito importante é a questão de demanda. Questão de demanda é o item que eu coloquei aí. Então, se você tiver aí com um papelzinho e uma caneta, já vai anotando para as ideias para o que você pode resolver. Então, a primeira é questões globais, né? Impactos do Covid, medidas de recuperação, porque isso aí tem muita interferência tanto no mercado do açúcar, né, quanto no mercado do etanol. Vocês viram quanto que a gente sofreu esse ano com a questão do etanol, em virtude do isolamento. Por outro lado, quanto que o açúcar ajudou o setor. É uma coisa impressionante, né? Nunca vi uma variação tão grande como essa que nós tivemos nesses primeiros 6 meses do ano. Então, esse é o primeiro ponto. Interessa para a gente crescimento econômico, por quê? Cresce o mercado de açúcar e cresce o mercado de etanol. Então, primeira questão da cana para a gente se preocupar são as questões globais e a questão da economia. Segundo ponto importante para saber sobre o futuro do setor é o preço do petróleo e, consequentemente, a competitividade da gasolina. Essa também está uma notícia boa agora, porque o petróleo que vocês viram, né, ele foi para uma situação surreal, chegou a ficar com preço negativo esse ano, né, num período muito curto, mas ele voltou já para um patamar de 42 dólares, e aí, quando vocês quiserem ver esses gráficos no dia, é de graça, é só entrar nesse site aqui embaixo, tá? O Marcos vai mandar para vocês essa coleção de slides depois, você pode entrar no Oil Price que você vê quanto que está o petróleo naquele dia, né? Então, isso aqui é 20 de agosto
US$ 42 ao câmbio atual. Vocês viram que ontem a gasolina subiu de novo, então esse ponto é importante, né? O preço do petróleo alto, ele puxa o açúcar para cima e puxa o etanol para cima, portanto a rentabilidade das usinas e do produtor de cana é diretamente ligada a esse aspecto aí do preço do petróleo, tá? Terceiro aspecto que nós temos que olhar, dos 10 mais importantes aí da cana, é o mercado internacional de açúcar, né? Como que está a produção nos outros países, os nossos principais concorrentes, e aí no caso do açúcar é a Índia, é a Austrália, é a Tailândia e a União Europeia. Basicamente esses 4 que nós temos que acompanhar, e aí desses 4, principalmente a Índia. A Índia é um que atrapalha muito o preço internacional, tanto que a nossa estratégia com a Índia é ir lá e ensinar eles a misturarem mais etanol na gasolina, porque com isso eles tiram açúcar do mercado mundial, a Índia ganha e nós ganhamos, né? Essa que é a principal estratégia aí. Então tem que acompanhar o mercado internacional do açúcar. Para dar uma tintinha para vocês, nós estamos dando muita sorte agora, porque nesse momento onde, por causa da pandemia, o consumo do etanol caiu 20% no acumulado dessa safra, as usinas estão virando para fazer mais cana e está fazendo mais cana, perdão, virando para fazer mais açúcar, e o açúcar está encontrando espaço no mercado internacional, porque justamente agora nós estamos dando sorte que a Índia e a Tailândia estão com quebras de produção. Então, o Brasil está exportando para burro, batendo recorde atrás de recorde, e é isso que está ajudando o setor de cana agora. Então, terceiro ponto, mercado internacional de açúcar, tá? Então, primeiro, questão econômica mundial, segundo, preço do petróleo, terceiro, mercado do açúcar, as coisas que eu tenho que acompanhar. O quarto é o consumo no mercado brasileiro e o potencial da frota flex. Essa é uma grande notícia, né? O setor de cana se beneficia muito de aumento no mercado de combustíveis do Brasil, e essa frota flex maravilhosa que está aí esperando o produto, né? E pode, de uma hora para outra, aumentar muito o consumo, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos. Os últimos 2 anos que o setor fez mais etanol do que açúcar, porque o açúcar estava com preço muito baixo, a frota flex aumentou o consumo em 25%, 30% por ano. Isso é uma coisa brutal aí, o que a gente consegue aumentar, né, de um ano para o outro aí o consumo do etanol por causa dessa imensa frota flex que está ali abastecendo o que a gente precisar. O quinto ponto que vocês têm que anotar aí como preocupação ou oportunidade para o setor de cana é a questão de fontes alternativas ou fontes substitutas para o açúcar, para o etanol e para a própria cogeração. Tá? Esse é um ponto, então, que a gente tem que olhar. Eu não tenho muita preocupação, pessoal, falando do açúcar. Acho que adoçante, isso aí já deu o que tinha que dar. Quer dizer, o açúcar é um produto que tem o seu espaço garantido no mercado. A princípio, eu não tenho muita preocupação também com a questão do etanol, porque ele é o biocombustível ainda mais eficiente que nós temos, mas eu tenho um pouco de preocupação, sim, com a eletricidade que vem da cana, né? Principalmente por causa da energia solar. Então, esse é um ponto que eu queria destacar aí para vocês do nosso quinto item, né? As fontes alternativas, para eu entender para onde vai o mercado da cana. O sexto item, muito importante, são as políticas públicas e as políticas de mistura de etanol na gasolina. Aqui eu volto a contar aquela historinha para vocês. Nós estamos tentando fazer com que a Índia coloque mais produto na gasolina, com isso ela consome cana e tira açúcar do mercado, né? Então nós, como brasileiros, temos que torcer para todos os países misturarem etanol na gasolina, porque aí eles criam espaço para a gente vender, e eles também, se eles forem produzir nos países deles, eles vão ocupar a área de agricultura e abre espaço para o Brasil vender mais produtos da agricultura para eles, né? Porque eles estão usando as terras deles para fazer biocombustível. E aqui no Brasil, o mais importante para a gente olhar agora é o RenovaBio, que é o programa de descarbonização mais moderno que tem no mundo hoje, e tem um orgulho que ele é feito aqui no Brasil.
Então, nós vamos ter que pular de 34 para 49 bilhões de litros até o final dessa década, até 2030. É um desafio muito grande. E esse desafio vai ser conquistado, se Deus quiser, para abrir oportunidades para nós todos, com etanol de milho e com etanol de cana. Né? O milho vai ocupar 8 bi e a cana 42. Mas olha, hoje a cana deve estar com uns 31, para ir para 42 é muita coisa que nós temos que crescer. Né? Então vejam vocês aí os desafios que a gente tem pela frente. O sétimo ponto, também de preocupação para o futuro dessa cadeia da cana, é o custo crescente de arrendamento, aumento do endividamento do setor, que é muito alto, e substituição de áreas por grãos. Esse problema, pessoal, o último, se agravou fortemente agora, porque vocês estão vendo a soja R$130 a saca, o milho R$55, R$60, isso é um preço incrível. Então, nós vamos ter problema, sim, na cana, que as pessoas decidindo colocar um pouco mais de soja em virtude das condições de mercado. Então, isso tudo é um ponto a se preocupar também. E aí tem que vir tecnologia que vocês vão ajudar a gerar para produzir mais cana por metro quadrado, né, por conta de toda essa demanda por terra, que esse fato louco, essa loucura que está essa importação de produtos do Brasil pela China, por todo mundo, está levando a essa situação. Então, esse o ponto 7 é um ponto que a gente precisa de eficiência, tá? O ponto 8 também é um aspecto muito importante, porque o que acontece? Se você olhar soja, milho, algodão, todas elas, pessoal, tiveram um ganho de produtividade por hectare brutal nos últimos 10 anos, enquanto que a cana ficou na mesma. Tudo ficou mais caro, a terra, os insumos, né, o trabalho, e a cana produz a mesma coisa por área. Esse é um problema que nós precisamos resolver, inclusive com gente vinda de outras áreas. Né? Vocês estão vendo aqui, o custo aumentou e a produtividade praticamente estagnada. Esse ano foi um ano de produtividade mais baixa, nós estamos de volta aí nos 84, mas veja, se você olha esse gráfico aqui da soja, ele faz assim, ele sobe do algodão, né? Então, esse é um ponto também que a gente tem que melhorar. E aí, para melhorar, muito das coisas que vocês vão bolar, que está vindo aí, né? Aplicativos, soluções, a aplicação de produtos que localiza a planta daninha e aplica exatamente em cima, né? Drones, imagens, muita coisa que precisa acontecer aí para mudar a gestão da cana por hectare por metro quadrado. Tá? Então, eu acho muito interessante esse desafio. Uma outra área muito importante é a economia circular, dentro daquele 9º ponto do futuro do setor que eu falei para vocês. Semana passada inaugurou a unidade de etanol de milho da Cerradinho Bio, né, do lado da unidade de cana. Eu visitei uma outra aqui também. Então, a integração dessas atividades tem dado um resultado muito positivo. E dentro da economia circular também, olha, o uso de biometano nos caminhões, enfim, nessa área vocês têm uma avenida de desenvolvimento grande para trazer soluções para o setor, justamente para diminuir um pouco os gastos que nós temos e aumentar a eficiência. Outra solução que vocês podem trazer está ligado ao hiato de produtividade no elo industrial. Então, se no slide anterior eu falei para vocês do elo agrícola, agora eu estou falando para vocês aqui do elo industrial. Por que o elo industrial? Porque a gente tende a achar que as usinas produzem toda a mesma coisa. Não é verdade, gente, não é verdade. Esse estudo aqui do Alexandre Duarte, doutorado, que eu fui da banca, ele analisou 33 usinas durante um período de 5 anos, 4 anos, e aí você observa que interessante, né? Ele pegou a produtividade média das usinas, e se essas 33 usinas tivessem a produtividade da melhor das 33, olha só, pessoal, teria sido gerado a mais no setor 2 bilhões e 600 milhões de reais nessas 4 safras aqui analisadas. Então, vejam vocês como que
No elo industrial também a gente tem gaps que precisam ser resolvidos, né? E esse é um ponto para vocês também pensarem. E vejam vocês como qualquer solução que vocês trouxerem que permita, por exemplo, otimizar a frota, diminuir a necessidade de deslocamento, porque vai drone, porque vai não sei o quê. Olha só, a São Martinho, o que está sob rodas da São Martinho, que vocês já ouviram falar dessa mega usina, dá 2 voltas no planeta por dia. Por dia. Olha que loucura. Então precisa criar coisa para diminuir essa movimentação, certo? O que vocês é que sabem, né? Vocês é que vão lá atrás. Então essas são uma série de mudanças muito importantes para o setor. E a 10ª e última, aonde eu fico agora mais 10 minutos com vocês para encerrar, é a melhoria do relacionamento usina-produtor. O que a gente poderia fazer para melhorar isso e para entregar mais eficiência? Então, dentro da 10, tá? Eu vim com 10 pontos para vocês entenderem o que está acontecendo com o setor e o que a gente tem que prestar atenção e onde que a gente tem que melhorar. Agora, dentro da 10, eu abro outras 10 que eu vou só ler o tópico para vocês e eu deixei prontinho os slides com o que vocês precisariam trazer de solução, justamente para tentar inspirá-los a buscar nessa competição algo que eu vou ter orgulho de dizer por aí, tá? Que eu quero apresentar e quero contar aí para vocês. Então, os próximos 10 slides, em virtude do nosso tempo, vão ser esses 10 pontos aqui, tá? Então, vocês não se perderam, né? Nós estamos vindo com 10 pontos, aonde a gente precisa melhorar, e aí no 10º ponto, que é justamente eficiência da coordenação da relação usina-produtor, eu abri outros 10. E aí eles vão ficar com essa carinha, tá? Esses 10 aí vão ficar com essa carinha agora, que chama Criando Valor na Relação. Então, o 10.1 é o cana eficiente. Nós precisamos ter a gestão de geração de açúcar por metro quadrado e não mais por hectare. Portanto, criar condições para plantio, colheita, gestão e transporte eficiente. Sugestão de iniciativas, construção de indicadores, aplicação de tecnologia para gestão por metro quadrado no canavial, redução do tráfego de veículos, gestão da colheita e premiação de valor por pureza e BRICS do caldo, rendimento e entre outros. Entenderam? Eu não vou ler mais todos os bullet points, eu vou ler só o título, porque vocês vão, na sequência, receber esses slides. Esses slides, o que é? O Marcos Fava quer que a gente melhore, ache soluções nesses pontos aí. Essa é a minha contribuição para o Canaton e para a competição de vocês. Então, o primeiro, o Cana Eficiente, com essas iniciativas. O segundo, da minha lista do item 10, divisão de riscos, áreas de renovação, especialização dos agentes, né? Então, nós temos que avançar para uma especialização maior de atividades, deixar cada especialista fazendo uma coisa no negócio da cana, construir confiança e delegando aquele que apresenta os melhores resultados na execução de cada atividade à atividade. Então, concentração da produção nos produtores integrados, descentralização da colheita, podendo ser realizada por prestadores de serviços, revisão do modelo a ser usado em áreas de renovação com cana, soja, amendoim. Vamos tentar resolver isso também com alguma coisa que vocês possam gerar. E, como eu citei lá atrás, implantação de projetos na área de economia circular, visando integração de atividades. Beleza? Esse é o segundo. Terceiro, olho do dono. Para as grandes usinas, pessoal, está faltando muito o olho do dono nos canaviais que ela toca. Então, maior autonomia para as lideranças locais, maior proximidade com os produtores, setorização, descentralização de atividades, estabelecer uma competição saudável entre as unidades da usina, né? Não tem isso, competindo, todo mundo com aplicativo, colocando os números, tendo os indicadores, olhando como é que nós estamos indo, olha quanta coisa vocês podem bolar, né? E criação também de conselhos regionais com produtores e reuniões periódicas, enfim, está faltando muito o olho do dono chegar na base.
como que vai resolver isso, vocês que vão montar. Biomassa e subprodutos. Quarto item aqui. Aproveitar toda a biomassa, biogás, e todas as coisas que podem ser geradas aí. Então, que outros resíduos a gente pode trabalhar, vinhaça, que outras utilidades teriam, né? Para a gente poder bolar, como é que a usina pode chegar mais próxima do produtor de cana com esses produtos, são dores aí do setor também. Padronização contratual. Essa é uma outra área complicada também na relação usina-produtor de cana, é um ponto de dor, porque muitas usinas grandes têm contratos todos diferentes, né? Então, isso aí também é um ponto que poderia ser bolado alguma sugestão de contrato padrão, baseado em critério, digital, não é? Eu fiquei sócio de uma cervejaria lá em Piracicaba, né, da Leuven, e não assinei um papel sequer, tudo digital. E esse setor ainda está com muita papelada. O que a gente poderia aproveitar agora da pandemia, digitalizar, né? Contrato digital, todo esse tipo de coisa aí que vocês poderiam também ajudar, né? Então, pensa nisso, é um ponto de dor no setor, a padronização contratual e excesso ainda de burocracia. Cana digital, informações, né? Boa parte dos produtores que eu converso reclama, a usina não tem um aplicativo que o cara poderia monitorar a cana dele, saber os indicadores, saber como foi o processamento da usina naquele dia, quando que está escalada a cana dele para entrar, não tem, entendeu? Ou se tem, não sei, mas até quando eu fiz reuniões no final do ano passado, não tinha. Então, vocês poderiam pensar em criar um portal, uma plataforma com informações acessíveis para os produtores, né? E assim por diante. Comunicação via rádio, WhatsApp e outros. Eu estou chamando isso aí do projeto Cana Digital. Aí, logística de transporte, que eu já falei. Meu Deus, tem tanta duplicidade nesse setor, gente. Tem tanto problema. Então, o que a gente poderia ter de inspirado no Uber, né? Sei lá, vocês vão bolar aí. Soluções de inteligência artificial para fila de transbordo, caminhão, equipamento, né? Estruturação de redes com produtores e prestadores de serviço para ter um Uber de trator, para uso compartilhado. Tem um monte de coisa para vocês pensarem aí também. Treinamento, vocês podem bolar startups ou aplicativos, ou seja lá o que for, para treinamento na ponta, para aumentar a eficiência da mão de obra, diluir custo de capacitação e treinamento, né? Por que não treinar aqui, ó? O cara treinar pelo telefone em como operar uma máquina ali, online e tal, né? E estruturar também uma rede compartilhada de conhecimento e de conteúdos. O item 9 é um projeto que eu julgo muito importante também, é um ponto de dor, que é o repasse de terras para os fornecedores, os produtores eficientes aumentarem de tamanho e diminuir a área de cana própria das usinas, que ela na maioria das vezes, menos eficiente do que o produtor. Vocês estão percebendo? Tem uma destruição de valor aí. Então, devagarzinho, passar isso para os produtores, né? Tem uma usina que chama Zilor, 100% da cana da Zilor vem de produtores integrados. São 29 produtores que entregam toda a cana da empresa, certo? Ela ficou mais leve, é um modelo leve, e eu gosto muito disso. Então, eu acho que precisa também dar uma olhada nisso, por isso que eu coloquei como item 10.9. E o último aqui é aplicativos que possam ajudar os produtores a se integrarem mais para comprar, fazer mais projetos em conjunto, enfim. Como que eles montam redes entre eles? Até para compartilhar risco de incêndio, compartilhar frete, compartilhar segurança, né, e outras coisas mais. Então, seria esses os 10 áreas que eu deixei, cada uma com 2, 3 bullet points, para vocês pensarem, tá? Então, a foto resumo é essa. Tudo bem, pessoal? 10 pontos, não vou repetir todos, são os 10 pontos para entendimento do setor de cana, e depois, no item 10, vocês vão lembrar que eu abri 10 áreas para estimulá-los no nosso Canaton, aí para vocês buscarem soluções. É isso que eu tinha pensado aqui para apresentar, dentro aí dos nossos 40 minutos, 35, 40 minutos. Deixei ali o site, outra vez para vocês. No Instagram,
Tá lá o Fava Neves ou o Doutor Agro, vocês podem também seguir. E, para mim, mais uma vez, agradecer o Marcos pelo convite, agradecer o Paulo Montaboni, todo mundo, porque tem sido um privilégio, né? E eu termino dizendo o seguinte, pessoal, eu sou um viajante do agronegócio, né? Vou fazer palestra em muitos países e tenho a oportunidade de conhecer a agricultura em muitos países, tal. E eu diria para vocês o seguinte, hoje mesmo me fizeram essa pergunta no Grupo Algar, que eu participei de uma live com eles às 14h, lá no Grupo Algar de Uberlândia, que vocês conhecem, né, gigantesco. Perguntaram, Marcos, nessa área de startup, nessa área de conhecimento, nós estamos muito atrás? Em que área de inovação nós estamos atrás do mundo e que área de inovação nós estamos à frente? Falei para ele o seguinte, olha, na área genética, na área de sementes, né, boa parte das multinacionais é que desenvolve inovação e elas têm as suas sedes fora do Brasil. Mas na área de aplicativo, na área de software, na área de inteligência artificial, nessa área, nós hoje estamos na frente. Nós estamos exportando para outros países esse conhecimento. Então, eu fecho, Marcos, dizendo a minha alegria de estar conversando com vocês, porque vocês hoje estão liderando o mundo e com esse tipo de esforço tem como abrir mais distância ainda. E o setor, não só a cana, o agro precisa dessa juventude aí que está fazendo os cursos que vocês estão fazendo, de engenharia, de matemática, né, de computação, para resolver dores. E não faça algo que não está sendo necessário. Primeira pergunta que você tem que responder é se o que você está criando resolve o problema de alguém. Se resolver, você tem sucesso garantido. Senão, você vai penar para conseguir vender, para conseguir entrar com a tua tecnologia. Então, eu tenho que resolver o problema de alguém. Eu trouxe aqui uma cacetada de problemas para vocês. Agora, mãos à obra. Gente, obrigado aí, viu, Marcos, pela chance. Espero que não tenha interrompido muito aí com a internet. Como é que eu tiro aqui agora a minha tela? Aqui, né? Vou tirar na gavetinha, aí já saiu. Já saiu? Já, estou vendo só o senhor agora. Só agradecer muito pela palestra, pelo conteúdo e pelo trabalho que a gente viu que o senhor fez prévio, antes da palestra, de preparar todo esse material, que vai ser muito riquíssimo, muito rico para a gente, que realmente tem tudo aí o que as pessoas precisam criar, buscar informações para criar. Então, agradecer muito pela palestra e por todo esse trabalho que o senhor fez aí pré também, viu? Vai ajudar muito a gente. É um prazer, meu xará. Tem que botar vocês no lado útil, porque nós precisamos construir margem, tá? Nós precisamos construir margem, construção de margem com um produto que o preço é fixo, que a gente não controla, que é a commodity, tem que ser na de variável custo. E sim, vocês aí vão ajudar a tirar a dor do setor, que é tirar custo do setor. Essa que é a ideia. Beleza, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até pela disponibilidade de ficar de noite aí. Sei que o senhor tem um compromisso. Muito obrigado, viu? Tá, joia. Então, eu te encaminho a apresentação, Marcos, e vou estar em interação com o grupo aí ao longo do trabalho, tá? E tá se bom. Alguém quiser depois, você pode compartilhar o meu WhatsApp. E tá gostaria muito de ter o pessoal que está assistindo seguindo lá no YouTube. Gostou? Vai lá, curte a página. Amanhã cedinho já tem um filme novo aí. Legal. Muito obrigado, professor. Até mais. Um abraço. Gente, boa noite. Obrigado.